operação. O artigo 1031 do Código Civil diz que nós temos que fazer um balanço especialmente levantado para esse fim. Não é o balanço dos últimos meses, da média trimestral ou do último mês, nada disso. Nós temos que fazer um balanço especialmente levantado para esse fim. Encontrou o valor do balanço especial, qual que é o percentual de cotas dele? É 15%, 20%, 30%? Esse percentual incidirá sobre esse valor encontrado no balanço especial. É assim que define os artigos 1028 e 1031. Mas, Alexandre, o herdeiro não pode ingressar à sociedade? Então, a regra geral é a liquidação da cota. Porém, o artigo 1028 permite essa possibilidade. Se o herdeiro quiser ingressar e o contrato social da limitada permitir o ingresso do herdeiro na sociedade, é perfeitamente possível também que ele ingresse à sociedade. Então, recapitulando aqui, dentro do Código Civil tem uma regra de sociedade limitada. São essas regras que nós aplicamos inicialmente. Se dentro do capítulo da limitada não temos regras sobre determinados assuntos, diz o 1053 do Código Civil que nós temos que recorrer para as regras de sociedade simples. Ocorre que o artigo 1053, parágrafo único do Código Civil, vou repetir porque é importante, artigo 1053, parágrafo único do Código Civil, estabelece que o contrato social da limitada, se a limitada assim quiser, o contrato social de uma sociedade limitada pode estabelecer a aplicação da regência supletiva da Lei de Sociedades por Ações, que é a Lei 6.404 de 76. Então, a sociedade limitada ela pode colocar no contrato social uma cláusula dizendo que nas omissões nós vamos aplicar a regência supletiva da Lei de SA. Aí, nesse caso, nós não aplicamos a sociedade simples. Nesta hipótese, para a sociedade limitada, não vamos aplicar de forma subsidiária as regras de sociedade simples, mas aquelas regras que foram eleitas pela sociedade limitada, que são as regras das sociedades por ações. Então, a princípio, nós aplicamos as regras de sociedade simples. No entanto, se o contrato social da limitada estabelecer regência supletiva da Lei de Sociedades por Ações, é essa lei que nós vamos aplicar. Então, vamos agora para a nossa próxima pergunta. Menor pode ser sócio de uma sociedade limitada? Olha que pergunta que pode ser dúvida de muita gente. Menor pode ser sócio de sociedade limitada? A resposta é pode. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível. Mas, para isso, olha o que é necessário, pessoal. O capital social deve estar totalmente integralizado. O capital social dessa sociedade limitada deve estar totalmente integralizado. Além do capital social estar totalmente integralizado, é necessário que o menor esteja devidamente assistido ou representado. Menor devidamente assistido ou representado, capital social deve estar totalmente integralizado e, por fim, ele não pode exercer administração. Então, se ele está devidamente assistido ou representado, se o capital social está totalmente integralizado e ele não exerce a administração, é plenamente possível que o menor seja sócio de uma sociedade limitada. Meus amigos e minhas amigas, nós concluímos aqui o bloco 2 e vamos agora para o bloco 3, X da questão. Vamos aqui tratar de duas questões de prova da OAB e concursos anteriores, ok? Vamos lá então? Vamos para o nosso terceiro bloco. Iniciaremos o nosso terceiro e último bloco, X da questão, e nós vamos aqui responder duas questões de provas anteriores, exame da OAB, concurso público, para que você tenha uma ideia de como esse tema do dia, sociedade limitada, vem caindo nas provas, para que você possa então identificar a melhor resposta, a resposta correta, na tua avaliação. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos começar com a nossa primeira questão, prova da OAB, né, prova de 2004,
Quanto às sociedades limitadas, assinale a opção incorreta. Então vamos analisar todas as alternativas e verificar se está correta ou se está incorreta. A letra A diz assim: considere que Antônio e Francisco sejam sócios de determinada sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Nessa sociedade, o capital social é de R$400 mil e cada sócio subscreveu uma cota de 200 mil, ou seja, se comprometeu com 200 mil. Antônio pagou, ou seja, Antônio integralizou sua cota, mas Francisco tornou-se inadimplente. Em face dessa situação, Antônio deverá arcar com a integralização da cota subscrita por Francisco. Essa opção está correta. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, pessoal. Nós vimos que, na regra da sociedade limitada, o artigo 1052 do Código Civil estabelece que os sócios respondem de forma solidária pelo que falta para a integralização. Então, o outro sócio responde solidariamente por esse montante que não foi pago por um dos sócios. Então, cuidado, que é uma responsabilidade solidária pelo que falta para a integralização do capital social. Vamos para a próxima alternativa, alternativa B. O capital social de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ele pode ser dividido em cotas iguais ou desiguais. Tá certo isso, Alexandre? Tá perfeitamente correto. O artigo 1055 do Código Civil, no seu caput, estabelece que as cotas podem ser iguais ou desiguais. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O exemplo que nós temos aqui na prova é de que são dois sócios, João e Francisco, se não me engano, o nome é João e Francisco. Cada um deles possui uma cota de R$200 mil. Deixa eu sobe na alternativa A. Ela tem 400 mil capital social e cada sócio tem uma cota de 200 mil. São cotas iguais. A cota de de Antônio é 200 mil e a cota de Francisco também é 200 mil reais. São cotas iguais. Mas nós poderíamos ter cotas diferentes? Poderíamos. Vamos imaginar que o capital seja de 400 mil reais, porém, Francisco pode ter uma cota de 300 mil reais e Antônio ter uma cota de 100 mil reais. São duas cotas com valores que não são iguais, valores desiguais. Perfeitamente possível. Então, as cotas podem ser iguais ou desiguais, razão pela qual não é a alternativa B. Próxima alternativa. Na sociedade limitada por cotas de responsabilidade limitada, o capital social pode ser majorado após a integralização das cotas, sendo desnecessária qualquer alteração no ato constitutivo da sociedade. Errado. Errado. Por que está errado, Gianluca? Porque no Código Civil, no artigo 1081 do Código Civil, estabelece que nós podemos aumentar o capital social de uma limitada. Não há problema nenhum. Mas a lei determina algumas regras para isso. E o Código Civil, no seu artigo 1081, diz que nós podemos aumentar o capital social da limitada se o capital social já está totalmente integralizado, ou seja, se já está pago, se todos os sócios pagaram as suas participações, e mais que isso, para alteração do contrato social, para aumento do capital social, o artigo 1081 do Código Civil exige a alteração, a modificação do contrato social. Por esse motivo que essa alternativa está incorreta, está dizendo que não precisa da alteração, mas o 1081 diz que precisa sim. Vamos para a próxima questão, vamos ver por que ela está correta. Diz assim: considere a seguinte situação hipotética: Felipe, Ricardo e Pablo são sócios de determinada sociedade por cotas de responsabilidade limitada. E mesmo na ausência de disposição em contrato social nesse sentido, Felipe, que é sócio, deseja ceder a totalidade de suas cotas a Pablo. Nessa situação, o ato de cessão entre Felipe e Pablo independerá da audiência de Ricardo. Então, olha aqui, pessoal, temos três sócios, Felipe, Pablo e Ricardo. E o sócio, que é um dos sócios,
resolve transferir a totalidade das suas cotas